Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 5 ao capítulo 7, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 5, nós vamos dar continuidade, né? Aqui nas ordenanças, nas leis que regiam o dia a dia do povo, principalmente o corpo levítico e os sacerdotes, né? Esse é o principal foco de Levítico. Então, pecados que exigem uma oferta específica. Então, oferta pelo pecado. A gente viu ontem as ofertas pacíficas de holocausto, não é? Falamos um pouquinho a respeito das ofertas de paz, e hoje nós vamos falar sobre essas ofertas pelo pecado. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja do seu conhecimento, mas se recusá-lo a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algum cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico, um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. E se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do seu voto, deverá reconhecer a sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer desses casos, deverá confessar o seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com o qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor rolinhas, 2 pombinhos, como castigo pelo seu pecado. Uma das aves será para a oferta de pecado e a outra para o holocausto. E elas será entregue ao sacerdote, que apresentará primeiro a ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá sobre o lado do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrendo na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Então, nós já vimos como era esta forma, né? Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Então, Jesus, ele assumiu esse papel, né? Nós falamos um pouquinho ontem, no final do nosso devocional, que Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele se tornou o sacrifício, né? E hoje nós não precisamos mais oferecer o sacrifício, né, de animal. O sangue de Jesus, ele nos alcançou. Então hoje você pode pecar assim indiscriminadamente? Não, né? Eu devo valorizar o sangue de Jesus derramado na cruz. E o sangue de Jesus, ele é válido quando eu me arrependo. A palavra diz, né, 1 João 1:9, que eu devo confessar os meus pecados, eu devo confessar e me arrepender deles. E a palavra diz que o Senhor, o sangue de Jesus, me purifica de todo pecado. E há outro texto da palavra que diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né?
Então, e é importante nós frisarmos isso. Naquela época, tinha esse cerimonial que era feito perante o sacerdote. E aí nós vamos ver o procedimento pela oferta da culpa. O Senhor disse a Moisés, está no versículo 14 do capítulo 5. Se alguém cometer um delito religioso, violando, mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito e o seu próprio rebanho, do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa e ela será perdoada. E se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta de culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito, próprio do seu rebanho, devidamente avaliado. Capítulo 6 vai falar dos pecados que exigem uma oferta pela culpa. Então, falamos da oferta da culpa. Agora, quais são esses pecados que envolvem isso? Então, o Senhor disse a Moisés, quando alguém pecar enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade, a respeito desse pecado ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Então tá muito claro, não é? E devolverá o que roubou, o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido juramento falso. Fará restituição, pagando a pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Logo em seguida, vem instruções adicionais, o quê? Para esse holocausto, né? Então, ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. O fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Né? Então esse fogo aqui no altar hoje ele representa, né, a presença contínua de Deus sobre a nossa vida, né, e os cuidados necessários. Um fogo, nós vamos ver, né, aqui no próprio texto, que para que esse fogo ficasse aceso durante toda a noite, tinha que ter um cuidado, uma atenção especial, não é? Senão o fogo se apagaria. Da mesma forma, né, diante a minha vida, ela deve ser um altar de adoração ao Senhor. E para que a presença de Deus ela esteja contínua sobre mim, sobre o meu altar, é necessário alguns cuidados, não é? Que eu devo ter para com o altar do Senhor estabelecido sobre a minha vida. É o cuidados, né, que diz respeito a mim e não diz respeito a Deus. O que era necessário Deus fez por mim. Agora cabe a mim, não é? Todos os dias dedicar-me a Ele. E aí nós vamos ver as instruções também adicionais para a oferta de cereal. Tinha oferta de cereal. Estas são as instruções para a oferta de cereal. Tá a partir do versículo 14 do capítulo 6.
E as instruções: os filhos de Arão apresentarão esta oferta diante do altar. O sacerdote de serviço que tiver na escala pegará a oferta de cereal, um punhado de farinha da melhor qualidade, nós falamos sobre isso ontem, umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção em memorial no altar, como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio, na tenda da congregação. Lembre-se de que esta oferta nunca deverá ser preparada com fermento. E eu a dei aos sacerdotes como porção de oferta especial apresentadas a mim. É santíssimo como oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer a oferta especial apresentada ao Senhor. Isso foi um direito que Deus estabeleceu, né, sobre a linhagem sacerdotal. E aí, procedimentos para oferta de consagração também estão no capítulo 6, a partir do versículo 19. Então, o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite, cozinhe em assadeira, corte em fatias, porque isso tornava um pão, né? Oferta de cereal e apresente como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará a mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é a lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Então, quando vinha do povo, uma parte podia sim, era oferecida a primazia, né, a Deus, e o restante os sacerdotes podiam utilizá-las, né, se alimentar dela. A linhagem sacerdotal, Deus deu a eles como herança. Mas quando isso era feito pelo sacerdote, ninguém poderia ter parte naquilo. Toda ela era queimada diante do Senhor, né? Então nós vemos esses detalhes e instruções também adicionais, está no capítulo 6, sobre a oferta pelo pecado. O capítulo 7 são instruções também sobre a oferta de culpa, que nós já falamos um pouquinho no capítulo 5 e no capítulo 6, né? Essas são as instruções para a oferta pela culpa e é oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos animais para o holocausto, e o seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos. E os 2 rins, a gordura do redor deles, perto dos lombos, os lóbulos do fígado, ele removerá todas estas partes junto com os rins e queimará tudo sobre o altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família do sacerdote poderão comer a carne e deverá comê-la no lugar sagrado, pois é santíssima. Então, nós já tínhamos falado a respeito disso. No caso de holocausto, os sacerdotes poderão ficar com o couro do animal sacrificado, né? Então, somente os sacerdotes. Então, Deus tinha, né, ali algumas ordenâncias, né? E ele repartia aquilo que ele recebia como oferta, ele repartia com os sacerdotes. E temos também a oferta de paz, que vai ter detalhes dela, né? Instruções adicionais sobre a oferta de paz, também no capítulo 7. Essas são as instruções sobre diferentes tipos de ofertas de paz que podem ser apresentadas ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal, que normalmente é oferecido
será acompanhado de bolo sem fermento, misturado com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite, bolos feitos de farinha da melhor qualidade, misturado com azeite. Então você percebe, né? Ontem eu falei sobre isso, né? A importância e como era utilizado o azeite naquela época. Esta oferta de paz, para expressar gratidão, também será acompanhada de pães preparados sem fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote, que derramará o sangue da oferta de paz sobre o altar. E a carne da oferta de paz, para expressar gratidão, será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte, né? Então, nós vamos ver diversas instruções. Hoje, né, nós vimos a questão das ofertas, as instruções adicionais. Ele fala aqui uma coisa muito importante em Levítico, no capítulo 7, versículo 22, que o sangue e a gordura são proibidos, eram proibidos por Deus. Olha só, então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam gordura, seja de boi, de carneiro ou de cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins. Pela questão da contaminação, né? Quem comer gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Então, é daqueles animais que eram apresentados ao Senhor e dos animais encontrados mortos. Então, não poderia ser utilizado, pego, né, parte dessa gordura para alimentação. Onde quer que morarem, jamais consumam sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. Então, das gorduras, Deus faz a ressalva, né? Dos animais encontrados mortos, dos animais oferecidos sacrifício. Essa gordura não poderia ser consumida. Mas do sangue, não tem exceção. Ele diz aqui: quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam sangue de qualquer ave ou animal, né? Então, isso é muito cultivado, né? Isso ainda é seguido com muito rigor pelo povo de Israel. Eu, por exemplo, né, não sou lá de Israel, mas vim de uma disciplina, de um ensino, né, de uma tradição da minha família, dos ensinos cristãos que minha mãe e os meus pais me deram, que nós não deveríamos consumir sangue com base no texto daqui da palavra de Deus, né? Então, isso é a porção do sacerdote, ele vai relatar um pouquinho mais aqui no final do capítulo 7. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Sabe, Deus tinha tantas instruções dadas ao povo naquela época. E muitas dessas não são aplicáveis hoje no nosso dia a dia, não é? Mas eu sei que ainda o Senhor quer que ofereçamos a nossa vida, o melhor que temos diante do Teu altar. E devemos ter zelo com as ofertas que oferecemos ao Senhor. Oferta do nosso tempo, oferta, sabe, das nossas finanças, oferta da nossa família, oferta, sabe, de todas as coisas que nós temos, que o Senhor tem proporcionado a nós. E principalmente que haja em nosso coração a oferta de gratidão depositada diante do teu altar. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.